senhores, mais um vídeo falando sobre os melhores celulares pra vocês comprarem hoje em dia. Simplesmente o tipo de conteúdo que eu mais faço aqui no canal, só que tem um porém aqui. Desde a última lista que eu fiz, que não faz muito tempo assim, eu encontrei muito mais modelos, inclusive tem modelos de marcas que vocês adoram, que por incrível que pareça nem eu sabia que existia e são maravilhosos. E não só isso, alguns modelos também saíram um pouquinho de estoque, outros voltaram. Então é por isso que no vídeo de hoje eu vou falar sobre os melhores celulares pra você comprar hoje em dia, desde os mais baratinhos até os mais topo de linha. Eu vou falar sobre cada faixa de preço. Bom, mas então sem mais lação, bora logo pro vídeo. E lembrando, o link de todos os produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. Então bora lá, começando por um dos mais baratos, na verdade abaixo aí dos R$1.000, que é o tipo de orçamento que vocês mais me pedem. Cara, um dos modelos de entrada que eu mais recomendo, que na minha opinião tem um dos melhores custo-benefício, é simplesmente o Moto G34 5G. Bom, cara, é aquilo que eu sempre falo, normalmente eu critico a Motorola e realmente ela faz alguns celulares que na minha opinião, alguns não, grande parte são modelos que eu não gosto de recomendar. Isso porque são muito caros pelo que entregam. Mas, mano, especificamente os modelos baratinhos, eles são tipo assim, absurdos pelo preço. Eles são extremamente acessíveis e tem uma configuração simplesmente maravilhosa. E o caso do Moto G34, ele é um dos mais completos que a gente encontra. Aqui a gente tem um celular com 256 GB de armazenamento, 4 GB de RAM. Inclusive eles deixam bem claro que tem a função RAM Boost, que basicamente você consegue expandir para 8 GB de RAM, mas meio que todo celular tem isso praticamente. Mas o ponto principal que mais me faz recomendar esse celular é principalmente com relação ao processador dele. Isso porque aqui a gente tem o Snapdragon 695, que é um dos celulares, na verdade é o celular mais barato que a gente encontra atualmente com esse processador. E na moral, ele é muito bom, principalmente levando em consideração que é um celular abaixo dos R$1.000, dá uma surra em diversos modelos da mesma faixa de preço. É um processador simplesmente maravilhoso. Para um efeito comparativo, é o mesmo que vem no Poco X5 5G e realmente ele é muito completo. Ele já dá conta de rodar games até que relativamente pesados. É um processador que não trava muito, tem um desempenho muito bom, uma performance muito boa pro dia a dia. Além disso, o Moto G34 traz câmeras relativamente boas. Samsung e Motorola no geral eles trazem câmeras boas, mas a Motorola, na minha opinião, o ponto dela principal é foto, para vídeo não é tão bom assim. E além de 5.000 mAh, ele já traz uma tela IPS de 6.5 polegadas com 120 Hz. E sim, embora seja uma tela muito boa para essa faixa de preço, ainda assim é o ponto negativo desse celular. Isso porque sim, uma configuração geral muito boa, mas essa tela ela tem uma baixa densidade de pixel e ela é resolução somente HD. Então no geral ela não tem uma qualidade assim tão boa, mas no geral é muito boa ainda assim. E o ponto principal é o preço. Hoje atualmente ele tá variando em torno de seus 800, no máximo estourando 900 reais. O que, sério, dessa faixa de preço é simplesmente o mais completo que você encontra. Porém, se você tiver um pouquinho mais para investir em torno de seus R$1.000, sem dúvidas a melhor opção acaba sendo o Moto G73. Cara, o Moto G54 também é um modelo que eu recomendo muito, mas o G73 ele tem alguns detalhes que eu recomendo um pouco mais. Aqui a gente já tem um celular com uma tela IPS com 120 Hz, já com 6.5 polegadas, que sim, diferente do anterior, ele traz uma densidade de pixel bem maior e também ele já é resolução Full HD. Além disso, ele já traz 8 GB de RAM, mas o ponto principal de diferença é com relação ao processador. Isso porque aqui a gente tem simplesmente um Dimensity 930. E como eu já falei em diversos vídeos, é simplesmente um processador fenomenal que entrega um desempenho simplesmente maravilhoso, principalmente se a gente levar em consideração o preço. Na verdade, é o que torna ele um dos mais potentes, na verdade, o mais potente na faixa de preço que ele é vendido. E em comparação com modelos, por exemplo, que vem com o Dimensity 6100 Plus, está sendo muito utilizado, ele chega a ser até 20% mais eficiente. E com relação ao seu preço, hoje atualmente ele tá variando em torno dos seus R$1.000. E só um detalhe, sim, eu sei que eu vou ver comentários do tipo, recomendo o Moto G84, mas ele não vale a pena, cara. Você basicamente vai gastar mais pra ter exatamente o mesmo processador do Moto G34. Então ele não compensa muito. Já subindo um pouco mais e agora sim já caminhando pros modelos que são simplesmente esquecidos de algumas marcas. Muita gente recomenda os modelos principais, mas junto à marca lança um modelo que é tipo uma variação e muita gente acaba esquecendo e eles valem super a pena. Nesse caso, um dos modelos é ele simplesmente o Samsung M35 5G. Cara, esse celular é muito bom mesmo. E sendo muito honesto, eu não sei porque a Samsung faz isso. Sempre que ela lança um celular, principalmente quando é da linha A, ela lança um modelo da linha A e um da linha M junto. Tipo, tem o A35 e no caso tem o M35. Literalmente, é o mesmo celular, a única coisa que muda é a bateria e o preço. Samsung, por que você faz isso? Eu não entendo. Mas enfim, ele é basicamente um A35 e ainda assim um celular maravilhoso. Isso porque aqui de processador a gente tem simplesmente um Exynos 1380, que é um processador relativamente recente que a Samsung lançou, já tem a versão 1480, mas ainda assim ele é muito bom, principalmente em
comparação com a linha anterior. Cara, sério, a Samsung, a partir desse modelo, conseguiu fazer milagre. E além da potência do processador, como eu falei, mano, na moral, sério, a Samsung evoluiu muito a partir desse modelo. Aqui a gente já tem 6 GB de RAM, 128 de armazenamento, uma tela de 6.6 polegadas, 120 Hz, Super AMOLED, além de uma bateria maior em comparação com o A35, que vai de 5 para 6.000 mAh. Mas o ponto principal é o preço, porque assim, o A35 tá extremamente caro hoje em dia e tipo faz com que o M35 acaba valendo muito mais a pena, porque ele é mais barato e tem uma bateria melhor. E hoje atualmente está encontrando ele por volta aí de seus 1.400 a no máximo estourando 1.600 reais. Que detalhe, pode parecer caro, mas é muito melhor em comparação com o A35, tá custando seus 1.700, 2.000 reais. Na moral, tá ridículo esse preço. Mas subindo um pouquinho mais, a gente acaba encontrando 3 opções que, mano, são extremamente interessantes. Inclusive uma delas é aquele modelo que eu falei que é meio das escondidas aí, pouca gente conhece, mas no geral todos valem super a pena. E primeiro no caso é o Samsung A55 5G. Desses três eu diria que ele não é um dos melhores, principalmente no quesito de processador. Ele no geral vem com um processador maravilhoso, que no caso é o Exynos 1480, que como eu falei é uma geração acima do 1380, que embora seja só uma geração de diferença, meu parceiro, faz muita diferença. Sério, a Samsung conseguiu entregar ainda mais desempenho, ainda mais potência e um ponto bem interessante, o Exynos no geral ele não tem um desempenho tão interessante assim para jogos. A partir do 1380 ela conseguiu melhorar um pouquinho mais, mas a partir do 1480 foi, na minha opinião, o que trouxe o melhor desempenho. Sem contar que o processador é extremamente potente para uso no dia a dia, ele mantém uma temperatura maravilhosa e também um consumo de bateria muito bom. Além disso, aqui ele já traz 8 GB de RAM, 128 256 de armazenamento, além de uma tela de 6.6 polegadas também Super AMOLED com 120 Hz. E outro ponto bem interessante é que além de 5.000 mAh, ele também tem câmeras muito boas, principalmente em comparação com o A35, no caso o M35. Ele já trazia câmeras muito boas, mas o A55 ele é muito bom também para gravação. Mas ainda assim, nessa mesma faixa de preço, principalmente se você busca um pouco mais de performance normalmente, a gente acaba indo pro Poco X6 5G. Simplesmente um dos melhores custo-benefício que a Xiaomi lançou. Ele é um celular extremamente completo também, vindo com aquele configuração de tela bem padrão da Xiaomi, que no caso é de 6.67 polegadas, AMOLED, 120 Hz, que vem literalmente todos os celulares da Xiaomi. Já traz 8 ou 12 GB de RAM, 256 ou 512 de armazenamento. Além disso, ele traz uma câmera de 64 megapixels com uma lente de abertura de f1.79, que, cara, por incrível que pareça, é muito boa. Mesmo a Xiaomi não sendo muita referência no quesito câmera, cara, essa câmera é muito boa pra fotos, pra vídeo, ainda assim a Xiaomi, meu Deus, tem que melhorar. Além de uma bateria de 5.100 mAh, o ponto principal também é o processador, que nesse caso aqui a gente já vai pro Snapdragon 7S Gen 2, que eu diria ser um dos melhores nessa faixa de preço. Ele tem as mesmas características, por exemplo, do 1480, só que ele traz um pouco mais de desempenho, traz um consumo de bateria também muito bom, uma temperatura muito boa, mais um ponto que a Snapdragon acaba se destacando, isso, tipo assim, é inegável em comparação com qualquer outros modelos, é simplesmente o desempenho em jogo. Realmente não tem como negar, ele acaba trazendo um desempenho infinitamente melhor e uma performance muito boa. Porém, ainda assim, indo para um modelo muito semelhante ao anterior que eu citei, a gente tem uma variação que é aquele modelo escondidinho, é simplesmente o Samsung M55 5G, que, cara, esse celular foi tão pouco divulgado que até eu esqueci que ele tinha existido. Só que aqui a gente tem um ponto bem interessante, porque como eu falei, da linha A e M, a Samsung normalmente só muda a bateria e normalmente cobra um pouquinho mais barato da linha M. Mas não, nesse aqui ele realmente tem algumas diferenças bem absurdas. No geral aqui a gente mantém uma memória RAM de 8 GB, tem 256 de armazenamento, traz uma tela de 6.7 polegadas que é Super AMOLED Plus, ela é um pouquinho melhor, traz 120 Hz de taxa de atualização, bateria, por incrível que pareça, mantém-se ainda os 5.000 mAh, não aumentou a bateria, porém o ponto principal de diferença é no processador. Nesse caso aqui a gente vai pro Snapdragon 7 Gen 1, que sim, embora em comparação, por exemplo, com o Poco X6, a gente tem um processador um pouco mais recente, até porque a gente tá falando de um 7S Gen 2. Esse S, ele significa que ele é um processador um pouquinho abaixo do desempenho, como se fosse uma versão light do processador. Só que aqui a gente tá falando de um Snapdragon 7 normal, Gen. No geral, os dois processadores, eles têm um desempenho muito semelhante mesmo. Eles têm uma performance muito parecida, em alguns casos até o 7 Gen 1 ele acaba trazendo um pouquinho mais de desempenho. E é por isso que, na minha opinião, ele é um dos melhores. Na verdade, ele é o melhor celular nessa faixa de preço para você comprar hoje em dia. E com relação ao seu preço, hoje atualmente a média de preço dele está em torno de seus R$1.700, mas no máximo, estourando, eles custam seus R$2.000. Porém, ainda assim, esquece tudo isso que eu falei, porque um celularinho específico abaixou muito de preço e tá simplesmente imbatível, cara, que é ele, o queridíssimo Poco X6 Pro. Quem acompanha aqui no canal tá cansado de ouvir falar desse celular, eu sempre recomendo nas listas, porque realmente a Xiaomi se superou muito. Ele é o celular mais potente, mais barato que a gente encontra atualmente, isso principalmente por conta dos seus processadores, porque ele vem com Dimensity 8300 Ultra, um processador da MediaTek extremamente potente, que traz uma performance maravilhosa
maravilhosa. Já tem 8 ou 12 GB de RAM, 256 ou 512 de armazenamento. Traz uma tela, novamente, 6.67 polegadas, AMOLED 120 Hz, aquele mesmo padrão da Xiaomi. Traz uma bateria de 5.000 mAh e, como eu falei, o ponto principal de destaque dele é o preço. Hoje, atualmente, ele tá numa média aí de R$2.000, mas, por incrível que pareça, eu já encontrei ele por 1.900, que, cara, é um preço muito bom. É um celular extremamente completo e vale muito a pena. Então, resumindo conversa, cara, sendo muito honesto, o que eu pegaria? Na faixa dos R$1.700, eu pegaria o M55 5G, porque ele é o mais completinho de todos. Ele vai trazer uma câmera melhor, porque, por exemplo, o Poco X6 Pro. Já se você busca potência, realmente a melhor opção é o X6 Pro. Já subindo um degrauzinho, um outro celular que, na minha opinião, é o melhor custo-benefício realmente pra você ter hoje em dia, que inclusive eu tenho um modelo, na verdade é um modelo parecido com ele, que é esse, cara, S23 FE. Nesse caso, o modelo que eu tenho aqui é um S23 5G, mas eles são praticamente a mesma coisa. E sério, ele é o melhor custo-benefício pra você ter atualmente, e na minha opinião, ele até vale mais a pena do que, por exemplo, um iPhone 13. E eu vou explicar, cara. No geral, você tem um celular com uma tela maravilhosa, aqui a gente tem uma tela Dynamic AMOLED com 120 Hz, e é uma tela da Samsung simplesmente incrível. Ele vem com câmeras maravilhosas, tanto a câmera traseira como a câmera frontal são simplesmente absurdas, sério, é maravilhosa. Já gravam em até 8K a 30 FPS e gravam em 4K a 60, e a qualidade de imagem é praticamente essa que vocês estão vendo, até porque eu tô gravando com Samsung. E além de 6 GB de RAM, 256 de armazenamento, tem uma bateria de 4.500 mAh e o ponto principal, ele vem com Exynos 2200. Detalhe, não é um dos mais potentes nessa faixa de preço, porém ainda assim é um processador extremamente potente, entrega uma performance maravilhosa, entrega também uma potência muito boa em jogos, mas o ponto principal é que realmente ele é um dos celulares mais completos em todos os aspectos. Entrega uma tela maravilhosa, câmera incrível, bateria muito boa, tem um formato extremamente portátil e também um processador muito bom. O conjunto em si do celular é simplesmente completo. Porém, ainda assim, e um modelo até mais recente que a gente tem atualmente, é um dos melhores custo-benefício, simplesmente o Poco F6 normal. Cara, sério, a Xiaomi se superou muito nesse celular. Ele traz um design, na minha opinião, que ficou muito lindo. Aqui a gente já tem um celular com 8 ou 12 GB de RAM, 256 de armazenamento, aquela mesma tela da Xiaomi. E o ponto principal é que, primeiro, a Xiaomi investiu bastante em câmeras nesse celular. Então, realmente, ele é um dos poucos celulares da Xiaomi que realmente traz uma câmera muito boa. Detalhe, tanto para foto como também para vídeo. E o ponto principal é o processador. E nesse caso aqui, a gente vem com o Snapdragon 8S Gen 3, que é um processador extremamente potente. Entrega uma performance maravilhosa, um desempenho, obviamente, infinitamente melhor do que, por exemplo, o S23 FE. Sem contar que ele já traz novas tecnologias de Ray Tracing, por exemplo. E, no geral, é extremamente completo. Em relação ao preço desses dois celulares, hoje, atualmente, eles estão custando na faixa aí de seus R$2.500. Porém, ainda assim, eu deixei o S23 FE em primeiro, porque por conta de um decreto aí do governo, na verdade, nem eu sei muito bem o que aconteceu, mas basicamente uma relação com a Anatel, alguns celulares foram proibidos de vender em algumas lojas. E adivinha, muitos desses celulares são modelos chineses. Então, algumas marcas tiraram esses celulares à venda. Ou seja, tá um parto encontrar o Poco F6. Sério, tá muito difícil de encontrar o Poco F6 e o Poco F6 Pro. Mas ainda assim, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Mas normalmente tá bem chatinho de encontrar. E subindo realmente, indo pro melhor custo-benefício de todos, o melhor celular que você pode ter atualmente gastando pouco, simplesmente ele, o S23 Ultra. Cara, eu tô cansado de falar que esse foi o melhor celular que eu já testei na minha vida. Eu gravo com o S24 Ultra, eu tenho esse celular e, mano, eu posso falar com muita propriedade que é exatamente a mesma coisa que o S23 Ultra. A qualidade de câmera é a mesma, a potência é a mesma, calma que eu vou explicar, a tela é a mesma, o design é o mesmo, tudo é o mesmo. O que eu quero dizer, cara, no geral, o S24 Ultra, sim, ele traz uma performance melhor, ele tem uma potência superior, até porque é um processador mais recente. Só que ainda assim, o S23 Ultra traz um processador extremamente potente. Tipo, cara, ele é um dos processadores mais potentes que você pode ter atualmente no celular ainda. Então, basicamente, você trocar uma Lamborghini por uma McLaren. Tem suas diferenças? Tem, mas no geral, as duas correm pra um caramba. E sendo muito honesto, como a maioria das pessoas não vai notar a diferença, porque a maioria das pessoas não usa o celular pra ficar jogando, por exemplo, cara, você não vai perceber diferença no desempenho. E vale ressaltar também que um S24 Ultra hoje tá custando em torno dos seus 6, 8 mil reais, enquanto um S23 Ultra tá custando em torno aí dos seus 4 mil reais. E aqui você já leva um processador extremamente potente, que é o Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, uma tela de 120 Hz, Dynamic AMOLED com 6.8 polegadas, o celular é um tijolo, já traz a canetinha, tem câmeras de 200 megapixels com aquele zoom cabuloso. Sendo muito honesto, você não vai usar esse zoom cabuloso, você usa em uma vez em 1 milhão, tudo isso por 2 mil, 4 mil reais a menos. Então, na minha opinião, tem mais lógica aí pro S23 Ultra. Mas pra quem quiser, eu também vou deixar o link do S24 Ultra aqui na descrição. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. Eu acho que é isso. Eu fui por aqui. Valeu e falou!